começou no rádio com 15 anos, mas foi na TV que fez história e se tornou o todo-poderoso da maior emissora da América Latina, a Rede Globo. Atualmente é dono da TV Vanguarda. A nossa entrevista de hoje é com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Boni, muito obrigada por nos receber aqui. Ter perdido seu pai precocemente te levou para o caminho da comunicação? Talvez, sim, né? Meu pai sempre dizia, eu até simulei isso no meu livro, após a morte do meu pai, se ele não tivesse morrido, eu estaria em Osasco até hoje. Então, de alguma maneira, estimulou. Meu pai era um calouro, que se acompanhava muito bem, tanto que ele foi contratado para acompanhar calouros. E eu ia na Rádio Cultura de São Paulo, eu via os técnicos mexendo nos botões ali dos aparelhos de rádio, controlando o volume, decibelímetros. Então eu me apaixonei por aquilo. Eu acho que se meu pai tivesse continuado vivo, morreu aos 33 anos de idade, eu estaria apenas assistindo, participando daquilo. A vida tem essas surpresas. Como você foi parar na rádio? Com a morte do meu pai, a paixão que eu tinha por aquilo, eu achei que eu devia continuar fazendo aquilo, me fascinava muito. Então eu fui à procura dos meus outros parentes que trabalhavam em rádio. Eu tinha uma tia que trabalhava, que era cantora, Sandra Branco, aqui na Rádio Continental, ela tinha um programa, e ela casou com o Zé Permínio, dos 4 As de um Coringa. Então eu fui pedir socorro aos meus tios aí para começar em rádio. Mas, na realidade, não foi através deles, porque eu ia na Rádio Nacional, assistia lá os programas da Rádio Nacional, lá no auditório do 22º andar, ou primeiro, não sei, mas, de qualquer forma, eu tinha um tio que era editor de livros, o Zé Ito, e ele editou 2 grandes autores e foi à falência, Dias Gomes e Nelson Rodrigues. Mesmo assim, não foi para frente. Mas o Zé Ito me levou ao Dias Gomes, que era naquele tempo diretor da Rádio Clube do Brasil, na Cinelândia. E levou lá e eu perguntei para o Dias Gomes se eu tinha uma chance de aprender alguma coisa e tal. Ele perguntou, o que você quer fazer? Eu digo, eu quero fazer a mesma coisa que você faz, eu quero ser diretor de rádio. Assim, bom, aos 15 anos você já quer ser diretor de rádio? E eu fiquei lá, eu persegui o Dias Gomes em todo lugar. Ele subia para o auditório, ia para o auditório, ele ia no banheiro, eu ia no banheiro. E um dia o Dias Gomes estava andando pela Avenida Rio Branco, ele voltou para trás e falou assim, sai daí, Boni. E na realidade eu não estava lá. Então ele já estava tão aflito com a minha presença, se um dia vou acordar, você está no meio, eu e a Janete, você está no meio, na cama, dormindo com a gente. Porque eu perseguia ele, no momento que ele ia escrever, eu queria ver como é que ele escrevia, toda aquela coisa. O Dias Gomes foi um ídolo meu. E o Dias Gomes, de repente, falou assim, não aguento mais esse moleque. E me mandou para a Rádio Roquete Pinto, onde havia a escola de rádio da prefeitura, feita por um cara genial do rádio brasileiro, chamado Berlier Júnior. Então eu fui lá trabalhar, mas demorou muito pouco tempo, fui lá aprender, mas demorou muito tempo e eu comecei a trabalhar, porque chegaram lá uns homens do terno de cinzas e tal, eles eram do departamento de propaganda da Todd. E como eu tinha apenas 15 anos de idade, eles queriam um redator dessa idade para fazer um programa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era o Clube Juvenil Todd, e me convidaram para redigir, porque eles tinham tido referências do Dias Gomes, do próprio Berlier, de que eu sabia escrever. Eu não sabia que eu sabia. Aliás, até hoje não sei. Mas, de qualquer forma, eu fui parar lá como contratado, não da rádio, mas da Todd, para fazer esse programa. Da rádio para a TV, como é que foi essa transição? Bom, na própria Rádio Nacional, eu assisti um dia lá uma transmissão experimental de como seria a televisão, feita na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E eles imaginavam que era rádio televisionado, que estavam lá os locutores com o microfone na frente, o César Alencar apresentando um programa, os locutores todos bem arrumadinhos e tal. Então eles imaginavam que televisão era o rádio televisionado. Eu assisti aquilo e achei que aquilo seria interessante, mas que não era aquela coisa. Então eu gostaria de trabalhar nisso para realmente fazer imagem, fazer televisão, porque eles estão confundindo televisão com rádio. Confundem até hoje. Mas, de qualquer forma, quando foi um determinado momento, o Manuel de Nóbrega ia abrir a Rádio Nacional de São Paulo, e eu acabei indo trabalhar como redator do Manuel de Nóbrega e como secretário dele. O Manuel de Nóbrega
me ensinou muita coisa no rádio. Mas em 1952, eu recebo um telefonema do pernambucano Teófilo de Barros Filho, um gênio, descobriu o Dorival Caymmi, o próprio Chacrinha, um sujeito maravilhoso. E eu achei que era um trote, porque eu tinha 17 anos de idade e tinha sido chamado pelo doutor Teófilo de Barros Filho para ir para a Rádio Tupi. Como a TV Tupi já existia, eu falei, rádio, eu tenho possibilidade de fazer televisão. E eu fui para lá, para a Rádio Tupi, encontrar com o Teófilo Barros Filho, mas antes eu liguei o número que me deram, que eu achava que era trote. Eu não tinha, né? Eu não tinha cacife para ser chamado por da importância do Teófilo. Mas eu fui para lá, para a Rádio Tupi, era ele mesmo, e ele me convidou para escrever programas humorísticos na rádio e escrever um programa juvenil na TV Tupi. E eu fui para a TV Tupi, larguei o Nóbrega com muito pesar, porque eu adorava muito o Nóbrega, mas ele ficou tão raivoso comigo que botou até nome num cachorro dele chamado de Boni. Tá lá. Então, mas passou o tempo, nós continuamos muito amigos depois. E na Tupi, eu tive a chance não só de fazer o programa juvenil que eu ia fazer, junto com o Homero Silva, e escrever os programas de rádio, escrevia 5 quadrinhos por dia para a Rádio Tupi, na Caravana da Alegria, com J. Silvestre. Mas, de repente, o Fernando Severino, que era o diretor comercial da TV Tupi, me convidou para escrever um programa às 8h30 da noite, horário de novela, depois do Repórter Esso, que era segunda, quarta e sexta-feira, que era um programa de família. Eu fiz a primeira família da televisão brasileira. Chamava-se Família Sears, com a Maria Vidal, o Walter Sturt, o Adriano Sturt e mais a Sônia Maria Dorce. Então, não existia nenhuma família que eu conhecesse na televisão no mundo inteiro. Nem a família, ainda que estava nos Estados Unidos, All in the Family, havia estreado. Então, eu escrevi a primeira família da televisão brasileira e eu propus que fosse uma família, porque achei que era um núcleo bastante interessante. E na televisão mundial ainda não havia nenhum programa com família. E eu passei lá uns 2 anos escrevendo a família Sears, que era patrocínio daquela loja de departamentos, que era Sears. Você falou da família Sears, tem também o Repórter Esso. Como é que nasceu o merchandising na TV brasileira? O Fernando diz o seguinte, quem inventou o merchandising na televisão brasileira foram os contra-regras da TV Tupi, porque eles ganhavam um dinheirinho por fora para botar uma geladeira, aparecer a marca. Então o pessoal que montava o cenário, os contra-regras, é que ganhava o dinheiro apresentando as marcas dos aparelhos. Então o Fernando Severino resolveu tornar comercial a merchandising e Família Sears foi o primeiro programa de merchandising oficial feito no Brasil. Você trabalhou como ator? Como é que foi a experiência? Eu me arrisquei como ator algumas vezes, como comediante dentro da TV Tupi, porque era muito pouca gente vendo, então, e pouca gente trabalhando. O Cassiano Gabos Mendes me colocou várias vezes fazendo humorismo, como quadrinhos e tal. Mas um dia ele me deu um papel importante no TV de Vanguarda. O Cassiano tinha um grande amor pela dramaturgia e eu fui fazer um repórter que descobria o sequestro do maestro. A peça chamava-se O Maestro, que era o Adriano Sturt. E eu encontrava a gravata borboleta dele na casa do empresário, mostrava que o sequestro era falso. O empresário havia sequestrado apenas para promover o maestro. Mas eu cheguei na cena, ao vivo, não tinha videotape, e eu não encontrei a gravata. Eu tinha que dizer, está aqui a prova. E eu comecei, então, assim, aí o meu espírito humorístico, né? Eu comecei a virar móvel para cá, virar móvel para lá, e tal, e todo mundo sorriu no estúdio. E eu comecei a procurar aquela gravata em qualquer lugar. E aí o Cassiano cortou o som do estúdio e falou assim, abaixa, nós vamos jogar a gravata. E o programa que devia durar 1 hora, só da procura da gravata eu levei 10 minutos. Então, quando a gravata chegou, eu peguei a gravata e falei assim, está aqui a prova. O empresário sequestrou, um falso sequestro, o maestro. E terminou o negócio. Quando eu fui saindo do estúdio, eu encontrei com o Cassiano e falei assim, nunca mais você me entre no estúdio como ator. Porque eu senti, você transformou um drama numa comédia. Você começou a virar aquele imóvel todinho e eu mesmo estava dando risada. Foi engraçado. Agora é o seguinte,
Isso aí devia ter sido comédia especial, não TV de vanguarda. E eu nunca mais tentei o negócio de... O Cassiano me bloqueou totalmente como ator e eu fui só ser autor. Só fui realmente escrever e dirigir. Como nasceu a telenovela brasileira Diária? Pois a primeira telenovela você chegou a ser contra a vinda dela e logo depois investiu o seu próprio dinheiro para trazer o Direito de Nascer. Qual era a diferença dessas novelas? Eu não acreditava na novela Diária. Quem acreditava muito nisso era o Edson Leite, que me tinha me levado para Excelsior. Nós estamos falando agora de 1963, TV Excelsior. E ele foi à Argentina e comprou aquele 5530, não sei o que, ocupado. E eu li aquilo, achei uma coisa horrorosa. Eu falei, eu não vou fazer isso aí. E ele falou assim, não, tudo bem, tem que fazer, e tal. E outras divergências com Edson me levaram para sair da TV Excelsior e ir para a TV Rio ajudar o Walter Clark, do qual a TV Rio havia tomado todo o elenco de humorístico. E o Walter era meu amigo, eu fui para a TV Rio ajudar o Walter. Mas o sucesso da novela, contra a minha opinião, foi tremendo. Daí eu entendi que se aquela novela que era tão ruim podia fazer sucesso, uma novela melhor faria muito mais sucesso. Então a Excelsior naquele momento havia colocado no ar uma novela, A Moça que Veio de Longe, que era um pouquinho melhor do que do Tarcísio Meira com a Glória, o 3 não sei o que ocupado. Né? Então eu achei que aquilo era um grande caminho de fidelidade na televisão brasileira. E achei que o Edson tinha razão em relação a isso e que eu estava errado. De forma que eu procurei fazer, vamos fazer novela. O primeiro texto que me ocorreu foi O Direito de Nascer, porque eu havia acompanhado O Direito de Nascer na Rádio Nacional, não como ouvinte, mas participando das gravações e tudo. Então, tem que fazer O Direito de Nascer. E tentei comprar os direitos do Félix Canhé, que era um autor cubano vivendo no México. E aí ele me deu o nome do advogado dele. O advogado dele chamava-se Ladrão. Eu falei assim, estou perdido, vai me roubar. Mas eu consegui, através daquele tempo não existia ainda nem computador, nem sequer o fax. O que existia era um teletexto, que você escrevia e levava horas para você, letra por letra, tal, para fazer, era quase um telégrafo. Né? Então eu conversei com o Ladrão e ele me disse, eu quero vender, eu vendo. Me fez um preço, na época, $5.000 da época. E eu fui ao Walter, falei, vamos levar isso para a TV Rio e TV Record, ver se eles querem comprar esse texto para a gente fazer. Mas houve uma recusa. Eu não acreditava no negócio da novela, muito menos do Direito de Nascer, que era uma novela de rádio. Então eu e o Walter dividimos os custos, $2.500 cada um, que nós não tínhamos. E compramos, pegamos esse dinheiro emprestado com amigos, e compramos. E quando nós compramos, mandamos a Dercy Gonçalves ir ao México, fazer o pagamento ao Félix Canhé e trazer os scripts. A Dercy realmente fez isso, só que ela me ligou lá, o Boni, esse ladrão é um ladrão mesmo, porque ele me deu a caixa aqui de papel velho, tudo descolorado, o papel está molhado, as coisas velhas. É isso mesmo que você quer comprar por $5.000? Eu digo, é isso, Dercy, traz que é isso mesmo. E serviu de base para a novela. Mas quando eu cheguei aqui, a TV Record não quis exibir e nem quis produzir, porque a TV Rio não tinha condição de produzir. A nossa possibilidade era fazer na TV Record. E como nós levamos isso para a Record não quis, nós ficamos sem ter possibilidade de produzir. Então eu fui ao Rodolfo Lima Martensen, que era o meu chefe quando eu estava na Lintas, e pedi socorro para ele. O Rodolfo Lima Martensen e a Lintas eram donos da conta da Lever. Então eu oferecia o Direito de Nascer para ele. Ele falou assim, se você me arranjar alguém que produza, eu compro. Na TV Record eu não tinha ninguém. Eu estava na TV Rio, não tinha condição. Então eu fui ao meu velho amigo, meu chefe, meu introdutor na televisão, o Cassiano Gabos Mendes, e pedi para ele, pelo amor de Deus, para ele produzir o Direito de Nascer. No começo ele achou engraçado. E eu falei assim, mas deixei os scripts, deixei a mala lá, dá uma olhadinha nos scripts. E daí o Cassiano me ligou, olha, a novela é sensacional.
É uma coisa, ele não tinha... O Cassiano, embora mais velho do que eu, 2 ou 3 anos, não tinha ouvido a novela no rádio. A novela é interessante, é uma coisa muito populaça e tal, vamos fazer. Eu digo, então, agora o que a gente faz para fazer? Você tem que conseguir, com o irmão do Fernando Severino, que é o diretor comercial da TV Tupi no Rio, dela não passar no Rio, passar na TV Rio. Eu estava na TV Rio. Então a novela foi produzida pela TV Tupi, passou nacionalmente na TV Tupi, menos no Rio de Janeiro, que foi na TV Rio. E nós recebemos, graças a Deus, de volta os nossos $5.000 pagos pela Lever, não pela TV Tupi. Mas essa é a história do Direito de Nascer e do meu preconceito contra a novela. Esse preconceito depois foi mais ativo, quando tínhamos na TV Globo a Glória Magadã, e eu queria realmente retomar a posição da novela, mas com uma novela de outro nível, uma novela de maior qualidade de texto. Foi uma coisa que demorou tanto que a TV Tupi acabou fazendo na frente da gente com o Braulio Pedroso. Mas quando apareceu o Braulio Pedroso, eu ganhei a minha luta contra a Glória Magadã e convenci o Walter, que havia contratado a Glória, que nós tínhamos que partir para outro caminho. E a Janete Claire já tinha uma novela pronta, desde a Rádio Nacional, que era o Véu de Noiva, que tratava de coisas cotidianas do Brasil. Então a gente saiu de Véu de Noiva, ganhamos do Véu de Noiva no final do Braulio Pedroso, e aí se instituiu a novela do tipo brasileiro, padrão brasileiro, que nós conseguimos exportar para o mundo inteiro. Bom, primeira coisa é o seguinte, a origem da novela é radiofônica. E também teve uma época que as revistas de fotonovelas vendiam demais. Essa questão da dramaturgia aberta, que o público participa dela, mesmo no rádio já participava, e acrescenta a sua visão à história, as suas expectativas à história, é um processo fascinante, vale para qualquer lugar do mundo. Mas é uma coisa que começou em Cuba, passou pelo México, e no Brasil nós tivemos a oportunidade de repetir os dramalhões mexicanos, mas houve um momento, esse momento que eu te contei agora há pouco, que nós fraturamos essa coisa da falta de realidade e do drama absurdo para tornar o drama mais coloquial, o drama local, os assuntos locais, quer dizer, fazer uma identidade entre a novela e a realidade. Então a novela brasileira, ela conseguiu sucesso no mundo inteiro, porque ela realmente deixou de ser a fantasia e passou a ser uma ligação muito próxima entre a realidade e a ficção. Então essa postura criou um modelo de novela, que é o modelo brasileiro de novela, que conseguiu penetrar no mundo inteiro, em várias camadas, em várias culturas, crianças, mulheres, homens, pessoas de menos instrução, de mais instrução. Ela conseguiu essa penetração porque ela é muito próxima da realidade sem ser. Usando os termos da Janete Claire, ela não precisa ser verdadeira, mas ela é verossímil. Então, eu acho que esse é o segredo da novela brasileira, onde o espectador sempre está aguardando naquele dia o que vai acontecer no dia seguinte, não como novidade, mas saber se ele está certo ou não com aquilo que vai acontecer. Ela recebe o input, recebe a informação do público e ela mexe um pouquinho em relação a isso. Mas a Janete, por exemplo, gostaria de contrariar essa coisa. Mas eu vou te dar um exemplo da novela que o público participa dela e que não participa. O Nelson Rodrigues, que era muito meu amigo, dizia o seguinte: eu não sei escrever novela. Ele fez para mim 2 ou 3 novelas na TV Rio. Mas ele disse: por que você não sabe fazer, Nelson Rodrigues? Porque eu conto tudo. A novela não pode contar tudo. Uma parte da história tem que ser escrita por quem está em casa. Então, essa questão do autor ter inteligência suficiente de não ser absurdo demais, trabalhar muito próximo da linha da realidade e participar da sua produção com o sujeito que está em casa, com o espectador, dividir com ele a autoria da novela, é o segredo da novela brasileira.
Apesar da TV brasileira ter copiado, né, ter sido inspirada na TV americana, as TVs brasileiras são muito mais produtoras e as TVs americanas muito mais exibidoras. Por que esse modelo de negócio brasileiro é único e diferente? Boa pergunta, bem colocado isso aí. A televisão americana, quando começou, ela começou primeiro do aspecto legal, ela só podia produzir jornalismo, informação. Entretenimento, pela lei americana, ela não poderia produzir. Ela tinha um limite, não é que não fosse totalmente proibido. Ela tinha um limite de 2 ou 3 horas de produção local. Ela tinha que criar mercado para a indústria cinematográfica. Então, a televisão americana nasceu baseada na indústria cinematográfica. Ela teria obrigatoriamente que comprar, e mais uma outra coisa, era muito mais fácil comprar da poderosa indústria cinematográfica americana do que ela produzir seu próprio produto. Então, ela se restringiu ao jornalismo e ao esporte, enquanto o produto de entretenimento ela comprava dos produtores experientes de longa data do cinema americano. No Brasil, não. Nós não escolhemos esse caminho que nós temos hoje. É porque não havia cinema no Brasil, não havia indústria cinematográfica no Brasil. Então a televisão brasileira teve que produzir seus próprios programas, não por escolha, mas por imposição. Eu sempre costumo comparar isso com a indústria automobilística. Nós tivemos que fazer uma empresa montadora de carro, mas fabricar todas as peças. Quer dizer, o pneu, a direção, etc., não só montar, como é uma montadora. Então a televisão brasileira nasceu da necessidade de suprir a falta da indústria cinematográfica. O crescimento da TV por assinatura e dos vídeos por demanda muda a forma de assistir televisão? Não, não muda, por uma simples razão. A constante evolução da televisão faz com que ela, cada tipo de televisão tem o seu caminho. A televisão aberta, por exemplo, a novela, né, é um trunfo para ela continuar existindo. Outra coisa, enquanto existir uma só notícia, a televisão aberta continuar viva, porque ela é mais rápida que a internet, ela tem mais possibilidade de informar com a imagem. Outro dia desse aconteceu, lá em Nova York, eu estava lá, de um avião que aterrissou dentro do rio Hudson. O que aconteceu? Eu fui correr, eu estava vendo na minha casa, eu vi a cena do avião descendo, eu consigo ver o Hudson de lá. Eu fui correndo para a internet, zero de informação, muito tempo, nada de informação, nada. Eu liguei a televisão, estava no ar ao vivo, o avião descendo lá. A internet depois começou a comentar isso aí, as redes sociais, entraram em massa comentando o acidente do avião. Mas a televisão, hoje cada vez mais ampliada no sentido de captar imagens da rua, com câmeras da prefeitura, câmeras de vigilância, é uma coisa, e o celular, você poder captar e mandar. Todo mundo é um repórter. Por exemplo, a Vanguarda tem 110 mil repórteres na rua, cadastrados. Não é aquele cara que manda um vídeo porque viu um telefone cadastrados. Eles são 110 mil caras cadastrados, com direito autoral consignado e com a possibilidade de serem contratados. Então é o seguinte, você tem olhos por todos os lugares, muito mais rápido do que você digitar um texto, muito mais rápido do que você acessar alguma coisa na internet, muito mais rápido do que você procurar no Google. Então você vai direto na televisão. Então a televisão, enquanto notícia, enquanto imediaticidade, ela é uma coisa brilhante. E ela continuará sendo. Enquanto houver uma só notícia, haverá televisão aberta. Mas, do ponto de vista geral, o que acontece é o seguinte, a televisão é uma coisa só. Nos Estados Unidos, hoje não se fala mais em televisão fechada e televisão aberta, porque nenhuma televisão dos Estados Unidos você pode receber sem pagar. A NBC, a CBS, a ABC, são canais dentro de um sistema de cabo que você está recebendo, ou de satélite, pagos. Então, não há diferença. E eles lá, apesar de você ter 2.000 canais à disposição, a televisão aberta ainda detém a maior parte da audiência da televisão americana. Você foi responsável por criar um padrão de qualidade e também uma fidelização de horário com novela das 6, com novela das 7, novela das 8. Hoje em dia, o espectador pode assistir os vídeos onde quiser e na hora que quiser. Você acha que um sucesso, como já teve de novelas, de parar o país, hoje em dia é possível? Eu acho o seguinte, primeiro isso é fundamental. Porque quando você tem um Globoplay, por exemplo, você pode assistir aquilo que você quiser, na hora que você quiser, onde você estiver,
e pode assistir no seu computador, no seu televisor ou simplesmente no seu smartphone. Quando as pessoas estavam temendo a concorrência da internet, eu sempre disse que ela seria o maior aliado da televisão. E é, porque ela se tornou a distribuição da televisão muito maior. Agora, mais do que a internet, o aplicativo móvel é um aliado fantástico da televisão. Então, não é preciso que todo mundo assista aquela coisa na mesma hora. Seria um sincronismo. A televisão assíncrona, aquela que a pessoa assiste onde quiser, é a que vai dominar no mundo. Então, você não vai deixar de algumas pessoas que têm o hábito de assistir o Evening News nos Estados Unidos às 7 horas da noite, ou o Jornal Nacional hoje às 8h30, que elas querem assistir naquele horário. Mas elas poderão assistir e se perder, vão ter aquele em outro horário, inclusive com os mesmos anunciantes, de forma que isso enriquece a distribuição da televisão. Tudo aquilo que parecia negativo é, na verdade, muito positivo. O Jornal Nacional foi o primeiro jornal em rede e foi uma batalha sua estabelecer essa operação nacional. Quais foram as dificuldades encontradas na época? Quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, em 1957, como publicitário, quando eu vi o jornal em rede, eu falei, isso é uma coisa fantástica. Mas nós não tínhamos nem dinheiro, nem tínhamos rede, não tínhamos micro-ondas, não tínhamos satélite. Nos Estados Unidos era coberto de micro-ondas, porque como herança da Segunda Guerra Mundial, o Exército tinha uma quantidade de volume de micro-ondas total, as emissoras compraram esse equipamento, estabeleceram redes de norte a sul do país, coast to coast. Então, isso era fundamental, isso era uma coisa mágica, mas nós não tínhamos nem mercado, nem dinheiro para fazer isso. Quando o governo estabeleceu o seu primeiro tronco de micro-ondas no Brasil, todos nós tínhamos ansiedade para fazer o Jornal Nacional, mas não havia dinheiro. Mas, de repente, um diretor comercial nosso, que era o Zé Lices Arce, resolveu o seguinte, coloquem no ar que eu arranjo patrocinador. Então, nós preparamos todo o jornal e sabíamos que ia estrear até sem patrocinador. Já chamava Jornal Nacional. E ele conseguiu o patrocínio do Banco Nacional. E o Armando Nogueira resistia, porque achava que o Nacional era o nome do banco. Mas você vê que o Jornal Nacional foi tão forte, que ninguém mais lembra que um dia ele foi patrocinado pelo Banco Nacional. O banco foi embora e o jornal ficou, né? Mas o Arce arranjou o dinheiro, eu e o Armando discutimos o modelo e nós encontramos um modelo. Havia gente querendo fazer o Jornal Nacional com apresentadores de cada uma das cidades. Isso aí, cortar aquilo dentro da Embratel, imagine fazer seria uma coisa impossível. Nós atrasamos o Jornal Nacional por conta dessa discussão. Mas eu ganhei essa discussão junto com o Armando Nogueira, de fazer como o formato, exatamente como o formato que tem hoje. E mais uma coisa, o horário do Jornal Nacional. Eu quis brigar diretamente com o Repórter Esso, que era às 8 horas da noite. E todo mundo achava que o Repórter Esso era imbatível. Eu digo assim, se a gente brigar no mesmo horário, com recursos que o Jornal Nacional, o Repórter Esso, ele lia notícias. Nós tínhamos imagens, e mais do que isso, imagens com som. Quando não tinha alguém falando, nós tínhamos sonoplastia, tínhamos bombas, gritos, então, tudo originais, não acrescentados. Mas então, nós vamos matar o Repórter Esso, porque o Repórter Esso é um jornal de rádio lido na televisão. E nós vamos fazer um jornal de imagens. E eu quase fui derrotado, mas eu consegui colocar o Jornal Nacional às 8 horas da noite. Hoje em dia podemos ver o sucesso que um vídeo faz no YouTube pelo número de visualizações, mas antes não existia essa medição. Quando é que você percebeu que a Rede Globo realmente faz um sucesso no país todo? Bom, eu vou dividir essa pergunta em vários trechos, né? Quando eu percebi que a TV Globo era um sucesso, foi quando eu fui com Tarcísio Meira e Glória Menezes, nós participávamos daquela procissão dos navegantes em Salvador no dia 31 de dezembro, dia 1º, de madrugada saía a procissão lá. E a procissão era 30 mil barcos, coisa assim, um negócio enorme, a maior procissão que tinha no Brasil. Aliás, para corrigir o número, 3 mil barcos, 30 mil pessoas. Mas, de repente, nós estávamos andando no barco e as pessoas estavam lá cantando hinos e tal. Quando o barco chegou com o Tarcísio Meira na frente e a Glória Menezes na frente, eu estava do lado,
as pessoas começaram a cantar, eu fico emocionado até hoje. Irmãos, é preciso coragem. Daqui a pouco a Bahia inteira estava cantando Irmãos, é preciso coragem. E nós tínhamos recém-entrado na cidade de Salvador, com a TV Aratu, e aquilo nos colocou aos prantos. Nós descobrimos que havia uma comunicação em massa, que nós ignorávamos, porque o próprio Ibope mostrava as audiências do Rio e de São Paulo. Mas naquele momento nós percebemos que a TV Globo era uma rede nacional. Nós tivemos várias vezes com Selva de Pedra e depois com Roque Santeiro, 100% da audiência de aparelhos ligados. O que acontece com isso aí? Por que isso hoje é quase impossível de conseguir? Duas coisas mudaram. Primeiro, mudou o conteúdo da programação. A programação deixou de ser tão abrangente como ela era. Mesmo a televisão aberta, ela acaba segmentando, às vezes, coisas só para homem, coisas só para mulher. Então, a nossa televisão era muito abrangente, eclética em todo o seu sentido. Mas havia uma outra coisa, é que dificilmente você imaginaria que um lar tivesse mais de um aparelho. Então, nós tínhamos uma cobertura, naquela época, de 40 a 50 milhões de aparelhos, e quando um aparelho estava ligado, a casa inteira estava ligada. Hoje tem 2 ou 3 aparelhos de televisão, e o número de espectadores é muito maior. De forma que você, para conseguir uma unanimidade com 100 milhões de aparelhos, é diferente de conseguir 100 milhões de espectadores, é diferente de conseguir com 50 milhões de espectadores. De forma que hoje conseguir essa unanimidade é impossível. Eu diria a você que atingir mais de 40%, 50% da audiência é milagre. Mas naquela época havia um número menor de aparelhos e uma concentração nas emissoras de televisão de programação eclética, de forma que você podia agradar todo mundo. Hoje tem que agradar ou gregos ou troianos. Como você analisa a programação das TVs abertas hoje? Eu acho que o Brasil tem um sistema de televisão muito bom, pelas TVs educativas, pelas TVs, por exemplo, com a TV Câmara, com o sistema do governo de distribuição de aulas. Então eu sempre separo assim, vamos dividir isso aí em 3 campos. O sistema de televisão brasileira é muito bom. A televisão aberta brasileira já não é tão boa. E existe uma televisão no Brasil fora de série, que é a TV Globo. Então é o seguinte, se você olhar para o retrato da televisão brasileira, você vê um belíssimo sistema de televisão, vê uma televisão aberta onde há uma liderança absoluta da TV Globo e não há concorrência, e vê um padrão de qualidade na TV Globo que é acima do país, melhor até que vários padrões de televisão do resto do mundo. Então é uma televisão sui generis. Por que temos um vácuo na programação infantil? Nada de novo tem sido feito. Eu sempre reclamo disso. E recentemente eu voltei ao assunto, porque a criança é que traz a fidelidade para o canal, do ponto de vista puramente comercial. É importante que você cuide da criança, mesmo que não haja anunciantes, nem haja a possibilidade de você ter investimentos para fazer programa para as crianças. A obrigação de investimento é da emissora. Nós fizemos Vinícius para crianças, fizemos o Pluctiplactizum, Balão Mágico e coisas desse tipo. Não só exibir desenhos animados, mas exibir programação específica e de qualidade para as crianças. As emissoras deveriam continuar fazendo isso, mesmo sem auxílio de patrocínio, porque isso é a maneira de fidelizar a audiência da televisão. Eu lamento muito que a criança seja ignorada. Eu digo sempre o seguinte, que deu circuito na babá eletrônica. Durante o período da ditadura militar, 3 televisões pegaram fogo na mesma semana. Alguns atribuíram isso a uma ação da esquerda e outros da extrema-direita para culpar a esquerda. Bom, anos depois, nas recentes manifestações, continuamos a ver um descontentamento contra as televisões. Por quê? Bom, a TV Globo, no tempo da ditadura, era a estação mais censurada que existia. Mas é evidente que o público, por ela ser de maior audiência, também tinha a mesma posição. Ao mesmo tempo que a TV Globo era mais censurada pelo governo, ela era mais censurada pelo público, porque ela não transmitia algumas coisas que deveria transmitir, mas não podia, porque a televisão é concessão de serviço público. O governo tira do ar a hora que quiser. Então é o seguinte, a televisão Globo estava sob censura
como todas as outras. Mas como nós tínhamos maior participação no público, a censura em cima da TV Globo era maior. Em consequência disso, a reação do público é que a TV Globo era uma emissora que tinha problemas de informação. Mas enquanto a censura apertava os telejornais, a TV Globo estava fazendo, por exemplo, o Bem Amado. A TV Globo estava dizendo, estou sentado num barril de pólvora. Quer dizer, havia um trabalho das pessoas que estavam na parte artística de tentar conscientizar o público que nós estávamos censurados. Enquanto o jornal Estado de São Paulo publicava receita de bolo, a gente colocava o Bem Amado. Eu achava o Bem Amado muito mais produtivo do ponto de vista político do que a receita de bolo. E crítico. Mas crítico, porque era aquilo, era assim. Mas eu um dia tive que cortar mais de 30 vezes a palavra coronel do Bem Amado, porque ele se referia ao coronel. Então eles achavam que o coronel podia ser também coronel do Exército. Então foi uma época muito dura, mas a bem da verdade, muitas pessoas do outro lado também entenderam essa posição. E nós fomos aos poucos conquistando a liberdade de nos expressar. O fato é que foi lamentável esse tipo de processo, mas ao mesmo tempo estimulou uma criatividade. Como fazer alguma coisa que pudesse ser crítica, ser contra o sistema de governo, ser contra a ditadura, e eles não perceberem. Então nós dávamos rasteiras nos censores. Eles só iam pensar que tinham feito alguma coisa errada, deixando passar alguma coisa, depois. E mesmo eles acabavam concordando que a censura era um exagero. Então nós conseguimos, do lado da censura, muitos aliados. Mas a TV Globo, com a de maior audiência, foi a mais prejudicada pela censura e, ao mesmo tempo, a que mais combateu a censura. Mas o público demorou para perceber isso aí. Agora... foi com estigma. Não havia outra solução. Os jornais até são propriedade particular, mas a televisão é a concessão de serviço público. Ela pertence ao governo, que a qualquer hora ele tira a televisão do ar. Só não tirou a TV Globo porque o volume de audiência dela era tão grande e ela pôde dizer uma porção de coisas que as outras pessoas não podiam dizer. Quais foram os maiores erros do jornalismo da Rede Globo? Eu sempre digo que eu não faço críticas, eu dou contribuições. Então é o gosto pessoal meu. Então assim, eu acho que o jornalismo da TV Globo evoluiu muito. Ele hoje é muito bom, comparável a qualquer jornalismo do mundo inteiro, em matéria de quantidade de informação, qualidade de informação, isenção de informação, pesquisa de informação, jornalismo investigativo, muito bom. Eu não gosto, por exemplo, da informalidade, porque eu acho que quando você é informal, você perde o institucional, perde um pouco da credibilidade. Então, mas isso é uma coisa pessoal minha, eu não gosto. Eu acho que o Jornal Nacional, por exemplo, deveria ser como os jornais americanos, que é um diário oficial. O Evening News é um cara só que apresenta, para não ter nem diálogo com alguém, para não ficar estranho. Então, como é que o americano assiste o Evening News? Ele não assiste aquilo para saber se há alguma novidade, porque ele já viu o dia inteiro, na internet, nos outros canais, vários canais de news que têm distribuídos, ele quer saber se aquilo é verdade. Então, naquele horário, acontece uma edição do Diário Oficial. O Diário Oficial de cada emissora. Então, cada emissora tem o seu apresentador, faz o seu editorial, coloca a sua postura política e faz o seu jornalismo investigativo, que quer competir com o outro. Então, eu acho que a informalidade é ruim porque ele acaba com o valor institucional. Como foi deixar a Rede Globo depois de mais de 3 décadas e por que você decidiu se aventurar em ter a sua própria TV? Bom, eu não saí, eu fui saído. Então, acontecia que durante 30 anos, eu tinha, pelo menos durante os últimos 20 anos, eu tinha a responsabilidade sozinho responder por toda a TV Globo. E eles achavam que isso devia ser dividido, devia ser uma coisa mais democrática. Sobre esse aspecto, eu sou um pouquinho ditatorial. Eu acho que uma coisa é o seguinte, que você deve ser democrático no sentido de receber informação, mas que as decisões devem ser feitas por quem tem não mais conhecimento, mas quem tem mais sensibilidade ou que é representante do público que assiste televisão, que nem sempre é o melhor profissional de televisão. Então, o que eu acho que aconteceu nesses 30 anos
é que eu fiz a defesa de uma única pessoa, do espectador. Qual deve ser o próximo passo da TV? Eu acho o seguinte, primeiro, a televisão conseguiu se defender muito bem dos ataques de outras plataformas, aumentando o tamanho das suas telas, penetrando nos smartphones com aplicativos, também entendendo a internet não como um competidor, mas como um companheiro de utilização. Então agora a gente vem aí com a segunda página da televisão, que já está sendo utilizada. A interatividade, que vai trazer coisas fantásticas. A segunda página vai permitir você ter todas as informações que você teria numa lista telefônica e ampliadas de explicações. Então, a hora que você puder usar, e vai ser assim já, os Smart TV já colocam a televisão para você usá-la como um computador, mas um computador com um tipo de armazenamento mais dirigido, menos espalhado, no sentido de informações variadas como o Google, e mais seletivo, no sentido de que nem todo mundo vai poder usar o canal de emissão, quer dizer, vai terminar com o bestialógico da internet, e eu acho que a televisão deu um passo tão grande que ela continuará sendo, no futuro, o maior impacto que pode existir sobre a sociedade. Por que você decidiu fazer um livro póstumo em vida? Assim, você sabe que você ficar afastado da operação, a televisão é uma coisa tão fascinante. Eu tenho tanto amor pela televisão, tanto amor pela Rede Globo, que você fala assim, como é que eu vou ficar longe disso? Eu tentei ficar, mas aí o vício estava lá presente. Então eu não hesitei em comprar a TV Vanguarda de São José, já tinha ganho na licitação da TV Taubaté. Hoje nós temos 72 canais dentro do estado de São Paulo, onde a principal atividade nossa é o jornalismo, e jornalismo que não é escrito, nem tem texto, é diferente. Ele é um jornalismo feito junto com as redes sociais, onde as pessoas são obrigadas a improvisar, onde cada pessoa que apresenta é obrigada a ter conhecimento de todo o assunto que ela está fazendo, e a gente consegue sucessos incríveis, como enquanto a audiência nacional de programas da hora do almoço varia entre 6% e 10%, a Vanguarda faz 30%, porque ela consegue conversar com todas as pessoas que estão em casa e tem um jornalismo absolutamente informal, no sentido de ser coloquial, não no sentido de ser abusivo. Então é que isso aí, eu não podia ficar fora da televisão, eu adoro. E se pintar aí algum canal, estou de volta. Eu tenho paixão por isso aí. E a ideia do livro nasceu como? O primeiro livro foi um livro biografia, né? Quase biográfico, né? Ele conta as minhas atividades profissionais, as pessoais eu coloquei de lado. E no segundo livro, Matar a Saudade, o Unidos do Outro Mundo, foi feito para matar a saudade daqueles amigos que conviveram comigo na luta de fazer uma televisão de boa qualidade, uma televisão popular, mas o mais sofisticado possível, tecnicamente perfeita. Então, esses amigos todos, alguns deles de grande competência intelectual, outros de grande competência técnica, mas, de repente, aquela saudade imensa, né, das pessoas que foram embora, e dizer para as pessoas, como a gente deve dizer para a família, para a mãe, para o filho, quanto a gente ama, e de repente a gente perde um grande amigo, perde um parente e tal, e não se manifestou da maneira como devia. As pessoas que foram embora, eu não consegui dar para eles todo o carinho que eu tinha. Então eu resolvi dar através do livro. De certa maneira, é uma penitência pela minha falta de amor que eu deixei de dar a essas pessoas, por mais que eu tivesse dado, ainda ficou faltando. Bom, o título do livro faz referência a uma agremiação de escola de samba. O carnaval é sua outra paixão, né? Como é que foi ser homenageado pela Beija-Flor? Eu quis reunir todos os mortos numa escola de samba, porque assim eu poderia usar a minha mãe como porta-bandeira, o meu pai como mestre de sala, o Dr. Roberto Marinho como presidente de honra, e a comissão de frente. Eu adoro a escola de samba, tenho paixão por escola de samba, tanto quanto eu tenho pela televisão. Então, assim, eu montei aquilo como se fosse um grande desfile de escola de samba, na medida que o conteúdo do livro não tem seriedade nenhuma, é uma grande brincadeira. Pelo visto, você não pretende se aposentar tão cedo, né? Não, só a força. Se alguém me mandar lá de cima alguma notícia que eu tenho que ir embora, aí eu estou demitido de novo.
Mas eu prefiro continuar trabalhando até o último dia da minha vida, porque a televisão, especialmente o jornalismo e a informação, são coisas fascinantes. É uma dádiva alguém ter a possibilidade de informar os outros, ensinar os outros e comunicar aos outros, explicar o que está acontecendo. Isso é um prazer tremendo. O prazer foi meu de estar aqui te entrevistando, foi uma honra ter recebido aqui essa aula, Gabi, todas as informações. Obrigado pelo seu carinho, e sempre a gente faz muitas entrevistas, mas nunca com perguntas tão objetivas e tão interessantes. Obrigado. Muito obrigada.